Continuando nossa aula, eu encerro essa parte de vegetação falando para vocês, de acordo com o clima, será a vegetação. Quais são os tipos de vegetações encontradas aí na região norte? A floresta equatorial amazônica, a floresta estacional, cerrados e campos. Hidrografia. A região amazônica, ela apresenta duas bacias de destaque, que é a bacia amazônica e a Tocantins-Araguaia. Um pouquinho aí sobre a bacia amazônica. A bacia hidrográfica amazônica é a maior bacia hidrográfica do mundo. Uma bacia hidrográfica é formada por um rio principal que recebe água de afluentes e subafluentes. Diante disso aí, a bacia amazônica, ela possui dois regimes. Os regimes das cheias, que é um regime mais complexo aí, né? E o outro regime dela é o da vazante aí, né? Quando ela se encontra mais na seca. Diante disso aí, essa região, abrangida aí pela maior bacia hidrográfica do mundo, ela é um eixo de ligação entre a população, tá? Então, ela serve como comunicação, ela serve como fornecedora de alimentos, por conta do quê? Das atividades pesqueiras que são desenvolvidas aí nessa localidade. Vale ressaltar, tá? Que a construção de hidrelétricas aí nessa localidade aí pode trazer danos ambientais seríssimos para essa, né, maior bacia hidrográfica do mundo. Sobre a Tocantins-Araguaia, ela tem as nascentes em Goiás. É nessa bacia hidrográfica aí que vai se encontrar a maior ilha fluvial do mundo, que é a Ilha do Bananal, tá? Sem contar também, né, a presença aí de bacias secundárias. O que são bacias hidrográficas secundárias? As bacias hidrográficas secundárias são as bacias que se encontram localizadas próximas às áreas litorâneas. Então, elas vão apresentar o quê? Rios de pequena extensão e, geralmente, esses rios possuem poucos afluentes. O destaque mesmo na hidrografia aí é o maior rio do mundo em extensão e volume de água, que é o Rio Amazonas. Bom, quadro humano da região norte. A região norte, ela apresenta uma população absoluta menor que o estado de São Paulo. A densidade demográfica dessa região é formada por áreas anecúmenas, ou seja, por grandes espaços vazios. A população, ela se encontra mal distribuída, tá? Então, há áreas que têm mais populações, áreas com menos população. A região norte, em relação à urbanização, maioria da população é urbana. Podemos destacar aí duas metrópoles, Belém e Manaus, que vão se destacar aí na região norte, tá? Bom, também temos, né, a presença, falando ainda em populações, etnicamente falando, a presença de pardos, perfazendo aí um total de 70% da população aí dessa região. As pessoas, né, a população economicamente ativa, que é a população que trabalha, que produz e que ganha, ela se encontra presente no setor primário e no setor terciário. No setor primário,
nas atividades ligadas à terra, principalmente ao extrativismo. Então, grande parcela da população se encontra aí no setor primário. Mas temos que ressaltar o grande número de pessoas aí no terciário, fazendo do terciário aí um setor da economia com uma população exacerbada aí também no setor terciário. Temos que colocar também que gradativamente houve uma redução no crescimento vegetativo da região norte, no CV. Como que a gente faz a análise do CV? Taxa de natalidade menos taxa de mortalidade, o resultado é o CV, ou seja, o resultado é o crescimento vegetativo da população. Então, a pirâmide etária aí da região norte, ela conta com um percentual de jovens, né, já se reduzindo, e um estreitamento da sua base aí mostra a redução nesse percentual aí de jovens, tá? A ocupação, a história aí da ocupação da Amazônia. Essa ocupação, ela data aí, né, dos primórdios aí da colonização do Brasil, onde os portugueses aí adentraram essa região aí, fundaram o Forte do Presépio aí, forte esse que deu origem à cidade de Belém. O desenvolvimento da agricultura colonial na região foi impossibilitado pelo quadro natural, tá? Por conta de que a agricultura técnica que consiste no preparo da terra para o plantio e depois até chegar à colheita, né? Então, é uma região com a predominância aí de florestas, principalmente da floresta amazônica, tá? Então, a agricultura se viu prejudicada nesse momento aí por conta de não poder estar desmatando, queimando e principalmente praticando técnicas arcaicas aí nesses solos da região. Temos que destacar ainda, né, a população ribeirinha. A população ribeirinha são as populações aí que vivem nas margens dos rios, né, onde eles vão praticar aí uma agricultura de subsistência, que é a agricultura para o consumo próprio, né, e também estarão praticando aí a atividade pesqueira, tá? Temos que ressaltar também que vários outros fatores aí ocorreram nessa região para que ela gradativamente começasse a ser ocupada. A construção de estradas de ferro foi um fator, as plantações de seringueira, que no início era fruto do extrativismo vegetal, depois passou a ser plantada, o grande quantitativo de japoneses que adentraram essa região. Temos também que nos pautar aí nos desenvolvimentos implementados aí pelos governos nessa região. Então, em 1953, o Getúlio Vargas aí cria a Superintendência do Plano de Valorização da Amazônia. Depois, no regime militar, vem a Sudam. Depois da Sudam, vem o PIM. Cada um desses órgãos implementados aí pelo governo, com seus objetivos dentro aí do território aí da região norte. Depois veio a SUFRAMA, que é a Superintendência da Zona Franca de Manaus. Todo mundo sabe aí a importância da SUFRAMA aí para a região norte. Bom, a presença de índios na Amazônia. Fiz uma colocação no início para vocês, né? Precisar a população indígena que se encontra na região norte seria um tanto inconsequente, tá? Diante de estudos aí, estima-se, tá, que ainda há uma população indígena lá de aproximadamente 220 mil indígenas.
A presença também de pardos, do homem branco. O branco, ele vê as terras indígenas que ainda se encontram nessa região aí, pensando no lucro. Então, ele vê do ponto de vista do capitalismo. Cada dia, fazendeiros, mineradores, seringalistas se aproximam mais das tribos indígenas que ali se encontram ainda, cujo objetivo ou é o extrativismo vegetal nessas terras indígenas, ou é o extrativismo mineral, certo? Isso faz com que essa população indígena, ora presente ali ainda, né, lutando para manter a terra que tem, ou então lutando para ganhar um pedaço de terra, se amedronte, né, perante a esses fazendeiros, mineradores, seringalistas, que em nome do dinheiro, do lucro, do capital, desse capitalismo brutal e selvagem que a gente vive, cada dia mais se aproxima dessas tribos indígenas. A região norte, ela possui uma economia atrasada, ela possui desigualdades no desenvolvimento econômico. Isso, né, ocorre por conta de fatores históricos que permeiam essa região. É uma região com um grande potencial, vale ressaltar. Porém, o seu atraso se deve à necessidade que outras regiões, principalmente o sul e o sudeste, têm em relação a essa região aí, para subtrair, né, vamos usar essa palavra, desse local aí, matéria-prima, tá? Diante disso, as atividades econômicas relativas à agricultura vai se dividir em agricultura de subsistência e agricultura comercial. O que é a agricultura de subsistência? A agricultura de subsistência é nacional, fica no local, tá? O que é a agricultura comercial? É o plantation, grandes extensões de terras, não vou usar essa palavra, latifúndio, monocultura, tipo, exportação, tá? Então, tanto a agricultura comercial quanto a agricultura de subsistência. Podemos ressaltar também que no passado, você sobrevoava a região norte, mais especificamente ali, a área da floresta amazônica, você observava lá embaixo o imenso tapete verde. Hoje você sobrevoa e já vê buracos. Isso é a presença do quê? Do desmatamento, das queimadas, da retirada inconsequente de madeiras, principalmente por madeireiras asiáticas, que se encontram dentro da região, retirando da floresta somente madeiras nobres, tá? A pecuária, ela também vai se dar dos dois modos, a pecuária intensiva e a pecuária extensiva. A pecuária intensiva, ela é a prática dos confinamentos, a presença do veterinário, muitos cuidados, muita produção. A pecuária extensiva, o gado criado solto. É óbvio que tem cuidados, que tem vacina, que tem tudo, né? Porém, o gado é criado solto, a produção leiteira é menor. Alguns rebanhos são destinados ao corte, outros ao leite. Temos ainda também a presença de bubalinos. É a região do país que mais investe nessa criação de búfalos, tá? Então, um destaque na região norte também é a criação de bubalinos. Em relação ao extrativismo vegetal, o extrativismo vegetal é uma prática muito antiga utilizada aí nessa região, desde os tempos áureos aí da seringueira, né? Quando extraíram aí o látex, a borracha, ficou até denominada aí do ciclo do ouro branco. Tanto dinheiro
que os seringalistas ganharam aí com a seringueira, tá? Então, diante disso aí, essa região aí, além da seringueira, o guaraná, diversidades de especiarias aí, a castanha do Pará, o babaçu, então, várias outras, né, atividades aí oriundas do extrativismo. Então, é uma região que, assim, podemos falar que ela simboliza esses recursos, frutos aí do extrativismo vegetal, tá? Então, são inúmeros os produtos obtidos aí por meio do extrativismo vegetal. Temos que ressaltar também, já falei um pouquinho agorinha, da madeira, madeiras nobres, tá? Que madeireiras asiáticas gradativamente estão levando tudo embora. E o que preocupa nessa região é que essas atividades aí, oriundas do extrativismo vegetal, são práticas que estão sendo feitas sem controle algum, sem fiscalização. Os órgãos responsáveis por fiscalizar tudo isso estão alheios ao que está acontecendo, entre aspas, né? Porque um meio de estar levando a madeira, por exemplo, embora, é fluvial, é via rio. Não tem como o IBAMA, os órgãos específicos aí para fazer essa vigilância, não ter noção do que vem acontecendo aí nessa região, tá? Então, assim, é algo polêmico. De vez em quando vocês vê na mídia aí algum madeireiro, né, aqui brasileiro sendo preso, coloca um chip lá nas árvores, né, dá um ibope danado. Mas onde tem que pegar mesmo, não se pega de jeito nenhum, tá? Bom, temos que ressaltar, né, em relação ao extrativismo mineral, a presença nos solos da região norte de ferro, estanho, ouro, caulim, salgema, quartzo, gás natural e até petróleo, tá? Em relação à indústria, Manaus e Belém são as duas capitais brasileiras aí da região norte mais industrializada, né? Então, presenças de algumas das grandes multinacionais se fazendo presente aí nessa região. Porém, o destaque na industrialização aí vai ser principalmente com relação à atividade madeireira, tá? Então, grandes indústrias de móveis aí, tá? E a SUFRAMA, a superintendência aí da Zona Franca de Manaus, depois de criada, ela também deu um impulso economicamente aí na região, por conta, né, que ela tem eletroeletrônicos, ela tem refino de petróleo, ela tem madeira, ela tem têxteis, mecânica, bebidas e outras aí. Isso deu um impulso no desenvolvimento, tá, industrial da região. Em relação aos transportes, tá, eles sempre falam assim que as rodovias da região norte ligam o nada a lugar nenhum. Então, eles são carentes em rodovias, em ferrovias, aerovias, tá? O tipo de transporte, inúmeras cidades ali da região norte, de uma cidade a outra, ainda é o fluvial, embarcações precárias, um monte de gente tudo amontoado, é fétida, né? Porém, gradativamente, por meio de subsídios, né, que são os incentivos fiscais aí dados pelo governo federal, gradativamente, essas estradas aí da região norte começaram, né, a ser ligada ao restante do país, tá? Então, foi um impulso muito grande. Então, a gente observa também que vai predominar nessa região aí o transporte rodoviário também, tá? Porém, eles terão lá, igualmente as outras regiões, as rodovias federais, né? Radiais, as longitudinais, como a gente viu nas outras aulas também,
as transversais e as diagonais, ok?